lugares tem, tipo, lendas urbanas. Vou contar uma, que se chama La Mala Hora. E essa gatona aqui? Mas enfim, ela é um demônio do mal que mora nas estradas e aterroriza todo mundo depois de meia-noite. Ela muda de tamanho, forma, enfim, tudo. E ela também consegue se teletransportar. Então não tem como fugir dela. Todo mundo que olha nos olhos dela, igual a medusa, você vira pedra, se você olha nos olhos dela, você fica louco. Ou ela te paralisa ou te hipnotiza. Se você vira uma vítima dela, ela vai correndo atrás de você, e ela é bem rápida, e te sufoca até a morte. Ela tá sempre toda vestida de preto, o cabelo dela é preto também, e tá sempre, tipo, sempre bagunçado. Dizem que se você vê, a lenda diz que se você vê a La Mala Hora em forma humana, significa que alguém na sua família vai morrer, porque ela vai atrás dessa pessoa. Ou até pior, você vai morrer. Enfim, vamos desejar pra nunca acharmos elas na estrada. Oi! Tá, vamos falar sobre um filme de terror. Eu não entendo como ele é filme de terror, pra mim poderia ser um filme de comédia, mas vou explicar pra vocês o que eu tô falando. Assisti um filme de terror chamado Rubber, Pneu Assassino. É literalmente terror comédia, tudo bem. O filme conta sobre a história de um pneu que se desgrudou do carro, desprendeu no caso, criou consciência e começou a matar pessoas. É real. E o pneu, além de se tornar um assassino, um serial killer, um assassino em série, ele acaba se apaixonando por uma jovem. Sim, o pneu se apaixona por uma pessoa. E é um assassino. Oi! Sempre falam que vocês olham debaixo da cama por minha culpa. Acho que eu vou dar mais um motivo. Um menininho chamado Josh. Ele tava na casa dos amigos dele, tava, tipo, se divertindo. Tava ficando muito tarde e a mãe dele já tinha mandado ele voltar pra casa. Ele saiu da casa dos amigos dele e foi andando pra casa, sozinho. Quando ele chegou em casa, a mãe e o pai dele já estavam dormindo. Ele foi direto pro quarto dele. Sentou na cama dele e começou a mexer no telefone, como qualquer pessoa normal. Até que ele viu um barulho muito esquisito. Ele achou que tivesse sido qualquer coisa, tipo, na casa dele. Voltou a mexer no telefone. Até que aconteceu esse barulho de novo. Ele ouviu de novo. Parecia que tava vindo debaixo da cama dele. Só que ele resolveu sair da cama dele e olhar debaixo da cama. E ele viu um cara olhando fixamente pros olhos dele, segurando uma faca. No dia seguinte, quando os pais dele acordaram, foram direto pro quarto dele. Quando eles abriram a porta, eles viram uma coisa horrível. O filho dele estava jogado no chão, morto. Oi! O nome desse menino é Aaron Campbell. Ele sequestrou uma menininha de 6 anos, chamada Alicia McPhail, em julho de 2018. Ele levou ela para um hotel, abusou e matou a menina. Lembrando que ele tinha 16 anos. E no final, ele jogou o corpo dela na mata. O corpo dela tinha mais de 120 machucados. E o juiz do caso, que botou ele na cadeia, falou que foi a coisa mais bizarra e cruel que ele já viu em toda a vida dele. Menina chamada Christy tinha acabado de voltar do jogo dela de futebol. Ela tava muito cansada, ela só queria relaxar. Então ela ligou a banheira dela e foi tomar um banho de banheiro. Ela tava usando o telefone dela o tempo todo. E o telefone tava ficando sem bateria. Então ela ligou pra mãe dela trazer, tipo, o telefone pra ela. O telefone não, o carregador. Enquanto ela tava dando a banheira. A mãe dela entrou, deu o carregador pra ela e saiu. Quando a mãe dela foi, tipo, fechar a porta, a menina começou a gritar, tipo, loucamente. E a mãe dela, tipo, abriu a porta pra ver o que tava acontecendo. E a menina tava, tipo, tremendo muito. Tinha, tipo, fumaça em volta dela. O que aconteceu foi o seguinte. Sem querer, a menina deixou o telefone cair dentro da água enquanto ela tava carregando. E ela acabou sendo eletrocutada. Oi, menininha chamada Jill sempre brincava com a sua mãe. Ela começou a perceber que o pai nunca brincava com ela quando ela tava perto da mãe. Ele nunca olhava no olho da mãe. Achava ela muito confusa, só que ela nunca perguntou porque ela achava que, tipo, não era da conta dela. Uma vez ela tava brincando com a mãe dela no quarto dela e o pai entrou e falou que o jantar tava pronto. Quando ele entrou, ele olhou pra filha, falou com ela e saiu. Ele nem olhou pra cara da mãe. Quando ela desceu, ela finalmente criou a coragem de perguntar pro pai por que ele não olhava mais no olho da mãe dela. Aí o pai olhou pra ela com uma cara muito assustada e falou, cara, o que você tá falando? Como assim? A menininha falou, toda vez que eu tô brincando com a mamãe, você entra no quarto e não fala nada com ela, você só fala comigo e sai. O pai olhou pra ela e falou, amor, sua mãe tá morta desde que você, tipo, nasceu. Ela morreu dando a luz a você. O fato disso ser uma história real me assusta. Mas enfim, era uma noite no hotel normal. Todo mundo começou a ouvir, tipo, berros, gritos dentro de um quarto. Só que ligaram pra recepção e todo mundo confirmou que não tinha ninguém naquele quarto. O quarto estava vazio. Chamado Tyler. Tinha um par de tênis que era tipo o favorito dele, ele amava. Já tinha esse sapato há tipo uns 4 anos e ele se recusava a usar outro. Ele usava esse todos os dias. Os pais dele ficavam, cara, usa outro sapato, a gente compra outro pra você. Ele falava, não, só quero usar esse. Uma vez ele foi pro shopping com os amigos dele. Do nada ele começou a sentir uma dor muito forte nos 2 pés dele. Ele tentou ignorar, só que ficava tipo piorando o tempo todo. Do nada ele caiu no chão e não conseguia mais andar. Os amigos dele resolveram chamar uma ambulância, óbvio. E ele foi direto pro hospital. Quando o médico entrou na sala pra falar com o Tyler, falou assim, então, eu tenho uma notícia bem ruim pra você. Os seus sapatos são tão sujos e tipo
velhos que nos 2 pés tinham vários ovos de aranhas, várias aranhas dentro, e ele tava com mais de 30 picadas de aranha no pé. E você vai ter que amputar os seus pés, então a infecção vai, tipo, pro seu corpo todo. Um homem chamado Jim tava brincando com a filhinha dele de 2 aninhos o dia inteiro. Pelo menos às 4 horas da tarde ele resolveu que ele ia começar a fazer o almoço. Ele parou de brincar com a filha dele e foi cozinhar. Depois de mais ou menos 1 hora cozinhando, ele tava tipo, pronto. Ele tava com muita fome, a filhinha dele também, porque eles estavam esperando a mulher voltar. Porque ela tava trabalhando e, enfim, estavam esperando ela. Quando a mulher dele chegou, ela subiu, botou as coisas dela lá em cima e sentou na mesa pra comer com eles. Cortou a carne, comeu e falou, meu Deus, amor, essa comida tá muito boa, o que que é? Então ele olhou pra ela e falou, então, é nossa filha. E amanhã é a sua vez. Vamos falar sobre esse menininho aqui. Ele tinha apenas 2 anos, quando ele começou a ter vários pesadelos muito estranhos. Era sempre o mesmo sonho. Ele tava dentro de um avião, o avião tava pegando fogo e ele não conseguia sair. Ele começou a contar pros pais detalhes do que acontecia nos sonhos dele. Uma noite ele disse que ele tava num Convair, que é um tipo de avião. O avião tinha caído no sul do Japão, no oceano. Ele também citou o nome de um colega que tava do lado dele. Os pais começaram a achar muito esquisito e começaram a pesquisar sobre. E eles descobriram uma história de um cara chamado James Houston Jr. Lembrando que o nome do menininho era James Lancaster. Enfim, essa história que os pais acharam desse James foi um piloto dos Estados Unidos que morreu aos 21 anos durante a Segunda Guerra Mundial no dia 3 de março de 1945, após o avião dele ter caído no sul do Japão, no oceano. Exatamente onde o menininho disse. O que mais me assusta não é nem a riqueza de detalhes que o menininho estava sonhando e era realidade. É a semelhança entre os dois. Enfim, dizem que isso é um caso de reencarnação. Vocês acreditam? Então, tinha um casal aqui nos Estados Unidos que tinha acabado de comprar uma casa pra viver junto. Era num bairro considerado, tipo, bom. E, estranhamente, a casa foi meio barata pro lugar que era e pelo tamanho da casa. Eles não podiam estar mais felizes. Uma vez o marido tava andando pelo corredor da casa, quando ele viu um giz de cera vermelho no chão e ele não entendeu nada. Porque o casal não tinha filhos, não tinha por que ter um giz de cera no chão. Ficaram se perguntando, tipo, de onde é que isso surgiu, mas ele pegou e jogou no lixo. No dia seguinte, quando o marido tava voltando do trabalho, no mesmo lugar, outro giz de cera vermelho. Ele tava muito confuso, então ele foi falar com a mulher dele. E a mulher ficou pálida, em choque, falou que desde o dia que eles começaram a morar naquela casa, ela sempre acha um giz de cera vermelho no mesmo lugar. O marido resolveu começar a bater assim nas paredes pra ver se tinha alguma coisa atrás. Em uma parte, tava oco. E ele começou a, tipo, tirar o papel de parede pra ver o que tinha. Atrás do papel de parede, ele achou uma porta. Quando ele abriu a porta, tinha uma menininha morta no chão. E escrito no chão com giz de cera vermelho: mãe, me desculpa, me deixa sair daqui. Nas paredes, escrito milhões de vezes, em vermelho: mãe, por favor, me deixa sair, me desculpa. O que vocês acham que aconteceu? Uma adolescente chamada Tina tava num parque sentada, tipo, num banco, sabe? Ela tava com uma cara de boladona. Nisso, um homem passou por ela e percebeu que ela tava, tipo, com uma cara meio chateada. Ele sentou do lado dela e perguntou pra ela o que tava acontecendo, por que ela tava assim. Ela olhou pro cara e falou: é a idiota da minha mãe. Eu queria que ela tivesse morta. O cara olhou dentro do olho dela e falou: você não tinha que desejar isso. E a Tina ficou meio bolada com o cara de ter defendido a mãe dela. Ela levantou e continuou andando. Quando ela tava indo dormir, ela ouviu a mãe dela falando com alguém no andar de baixo. Ela ficou muito confusa, porque, tipo, não morava ninguém com ela. Ela não sabia quem tava lá embaixo. Do nada ela ouviu um grito, tipo, muito alto da mãe dela. E saiu correndo pra ver o que tava acontecendo. E ela viu, deixou ela aterrorizada. A mãe dela tava no chão, morta. Quando ela olhou pro lado, veio um homem. E a Tina percebeu que era o homem que tava no parque com ela. E o cara olhou pra ela sorrindo e falou: eu avisei que você não tinha que desejar essas coisas. Eu não sei se vocês sabem, tem meio que um episódio de Bob Esponja perdido. 5 adolescentes uma vez encontraram num lixo e tal e viram. Dos 5 adolescentes, 3 cometeram suicídio e 2 ficaram completamente, tipo, passando mal, chocados, sem conseguir falar. E nunca falaram sobre o que viram de fato. Dizem que é amaldiçoado e tal. Ninguém nunca viu, além deles. Essa é uma das cenas que tem. Dizem que ele tá assim com esse olhar, como se ele fosse chorar. E depois ele segura uma garrafa de, tipo, pílulas e remédios. Como se ele fosse, de fato... Mas enfim, tem muita história sobre isso e por trás disso. Se vocês quiserem saber mais, me deixem saber aqui nos comentários. Eu faço um vídeo só sobre isso.